Agora foi. Vai lá. Pede depois para a Alessandra entrar novamente. Mas acho que ela ficou. Gente, não, ela saiu. Saiu? Saiu, foi derrubada. Aí entrou de novo. Bem-vinda de novo, Alessandra. Eita, a Daniela tá com o microfone mudo. Ainda bem, porque eu fiquei pensando, será que ela achou que eu derrubei ela da sala? Não, mas foi... Vamos lá. É com imensa alegria no coração. Daniela, você tava me barrando, foi? Eu não queria dizer não, mas foi pessoal, viu, Alessandra? Ele falou, vou derrubá-la mesmo, viu? Gente, vamos lá. Vamos embora. Acho que tá... Ali tá... vamos lá, gente. Fui buscar Tiago lá em São Paulo. Na verdade, a minha história com o Tiago começa com o livro, Jornada do Colaborador, e eu li o livro inteiro em muito pouco tempo, consegui ler, é um livro muito leve, de se ver, muito emocionante também, porque o Tiago vai trazer aqui, conta também uma história muito, 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 muito emocionante, sabe, de novo. E acabou que, enfim, a vida vai e conecta a gente, né? Eu fiz um post, Tiago viu, eu fui notada, né? Ainda bem. Aí Tiago me viu, e por incrível que pareça, eu estava indo lá para o CONAR, e Tiago também estava indo, então a gente se viu por lá, a gente conversou, bateu papo, o santo bateu, como diz a história, e aí eu convidei Tiago para estar aqui junto com a gente, compartilhando um pouco do conhecimento dele, com um assunto que ainda assim é um assunto que não tem muito, como a gente estava conversando antes, né, Tiago? Não tem muita literatura sobre isso em português, a gente ainda quer entender mais sobre isso, e fico muito feliz mesmo de você ter aceitado o convite, fico muito feliz de ser você que vai falar sobre esse assunto, fique à vontade, o Oxente RH está aqui, todo mundo muito sedento desse assunto, né, todo mundo muito empolgado. Então, é isso, tá? Fique à vontade aí para se apresentar, para contar um pouco da sua história e também explicar um pouco de como é que vai ser a noite de hoje no sentido da sua palestra e como você quer fazer, como você quer conduzir, tá certo? Obrigada, Tiago. Maravilha. Gente, primeiro, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Fabiana, pelo convite. Eu acompanho o Oxente desde essa nossa primeira conversa lá atrás, aquele contato ali pelo Instagram, quando eu fui surpreendido também com uma resenha do meu livro. Eu pensei, será que tá falando mal? Deixa eu ver aqui. E tava falando super bem. Então eu falei, tá bom, então agora eu vou repostar. E aí nos conectamos, e de lá para cá, só me surpreendi o quanto o trabalho de vocês aí tem reverberado do lado de cá, no Sudeste, né? E isso só me enche de orgulho, né, porque eu tenho um orgulho danado do Nordeste, meus pais são nordestinos do Ceará, então eu tenho muito orgulho do sangue que eu carrego, de ter família aí, nessa região, de estar aí. Então a conexão vem por diversos motivos. Então estar aqui com vocês hoje, para mim, é um marco porque é um marco inicial, porque a gente já tem várias ideias para fazer várias coisas juntos, ora coisas virtuais, ora coisas presenciais, e as coisas vão acontecendo no decorrer das nossas jornadas, né, para fazer analogia com o livro. E aí, esse papo aqui, eu queria que fosse um papo mesmo. Eu tenho, obviamente, uma apresentação de slides aqui para mostrar para vocês, que traz um pouco do contexto do que eu quero trazer. Eu já mexi nela, porque acho que tem coisas que é importante trazer para quem está aqui, para quem é profissional de RH, para entender algumas coisas que estão por detrás do livro, que fazem toda a diferença, para minimamente quem quer começar a se exercitar ali para construir alguma coisa pensando com o colaborador no centro, né, com o funcionário no centro. E aí, no fim, a gente pode trocar, bater papo, tirar dúvidas, vocês podem trazer problemas, dores de vocês, né, como é muito dito no Expresso do Colaborador. Eu tenho uma questão aqui na minha organização, eu queria tratar, como é que você seguiu, como é que a gente segue, e a gente bate um papo para trocar dores e experiências,
e que eu acho que pode enriquecer muito a noite e trazer conteúdo que seja relevante para vocês, tá certo? Bom, então eu vou colocar aqui os meus slides, eu vou pedir licença para vocês, porque eu não vou ficar olhando, não vou conseguir olhar para a carinha de vocês aqui, porque o Google tem essas questões, mas se vocês quiserem falar comigo em qualquer momento, até tem uma opção aqui, deixa eu ver se eu consigo, que é compartilhar a tela e eu continuar vendo vocês, deixa eu ver. Vocês estão me vendo? Sim, eu tô Sim. vendo a apresentação e todo mundo. Acho que é só tu Tá. que não vê a gente, né? Eu vou tentar aqui, alguém levantou a mão? Cadê? Não, foi só um comentário. Abrir Picture. Deixa eu tentar aqui abrir os dois, que eu acho que esse esquema eu consigo ver as duas janelas. Que é um esquema aqui do Google Meet. Muito bem, então vamos lá. Bom, fiquem à vontade para me interromper o momento que vocês quiserem. Como eu não vou, talvez eu não vá conseguir ver vocês, que eu vou testar aqui o Picture do Google Meet, não se acanhem, abre o microfone e fala, que aí eu pauso aqui, a gente vai trocando, não precisa esperar até o final da nossa conversa aqui, a gente pode ir trocando durante ela, e no final a gente pode bater esse papo mais olho no olho, tá certo? Vamos seguindo. Bem-vindo, Thaís, bem-vinda, Patrícia. Bom, deixa eu começar, então, fazendo uma audiodescrição, para como a gente está gravando e outras pessoas vão acessar, é interessante que as pessoas entendam quem está do lado de cá, caso a gente tenha aí algum PCD. Eu sou o Thiago, um homem negro de pele clara, também conhecido como pardo, sou careca, tenho uma barba rala, estou aqui de camiseta preta, com um fundo aqui no meu escritório improvisado, que é uma parede amarela, com alguns ornamentos ali em branco e alguns quadros ali, fotos, enfim, que estão um pouco apagados por conta da tela aqui, que eu coloquei um blur, que eu coloquei um esfumaçamento. Tenho 42 anos de idade e sou autor e escritor do livro Jornada do Colaborador. E aí, pessoal, contando um pouco de história, quando eu comecei a pensar em escrever esse livro, lá em 2018, foi porque eu penei. Eu estava diante de um projeto grande, em uma grande empresa. Hoje eu posso contar porque eu já saí de lá, né? Porque às vezes tem essas questões. Eu estava na Claro de Telecomunicações, que é uma empresa mexicana. E eu estava em um projeto de experiência do cliente na época. Eu era responsável por gestão da mudança, né? Não sei aí, mas aqui as pessoas adoram colocar siglas e colocar muitos nomes em inglês nas coisas, tá, gente? Então vocês me perdoem se eu cometer essas gafes, mas aqui o gestão da mudança, esse papel é conhecido como GMO, né? Que é gestão da mudança organizacional. Então, a pessoa de GMO e tal. Eu era essa pessoa de GMO em um projeto de experiência do cliente. E aí esse projeto começou a trazer algumas provocações para dentro de recursos humanos, né? Das seguintes, assim, tá, a gente está pensando em melhorar a experiência do cliente aqui, mas primeiro tem que olhar algumas questões de experiência do funcionário. Como é que o colaborador que vende lá na loja, como é que ele pode trabalhar num ambiente precário? Como é que ele pode ficar com um sistema que é ruim? Como é que ele pode... E aí começou uma coisa a se correlacionar com a outra. Então, eu comecei a entrar com alguns grupos de trabalho para melhorar a experiência do colaborador, e aí mergulhei em literatura do Jacob Morgan, lá, que é aquela The Employee Experience Advantage, que é um grande livro que traz um estudo científico sobre a experiência do colaborador, e em tantas outras, e em português não tinha nada. Aí eu falei, tá, tô aqui tendo uma série de dificuldades, tendo uma série de problemas, e aí eu não vou aproveitar nada disso que eu aprendi, né, para trocar, para falar com os meus amigos, para trazer. E aí eu tive a ideia, vou escrever um livro. E aí eu não tinha a mínima ideia de quanto era trabalhoso escrever um livro. Dá trabalho, não é meramente você colocar um monte de palavras lá, tem que ter história, tem que ter contexto, tem que ter início, meio e fim. E aí, dentro desse cenário, eu pensei, eu não quero
escrever um livro mais do mesmo, né? Uma caixa de ferramentas só para as pessoas consultarem. Quero que meu livro tenha história, uma boa história para contar. Que eu sou um amante de storytelling, né? Então eu gosto de boas histórias. E aí foi que eu pensei em fazer uma conexão e contar essa história por meio de um diálogo entre duas pessoas. E aí convidei a minha irmã, a Fabi, a estar comigo nesse diálogo, para ela me ajudar a contar um pouco dessa história, desses passos, para se implementar um modelo de experiência do colaborador. O livro foi lançado em 2020, 2021, mais ou menos, eu não lembro o ano, já que minha cabeça já se perdeu, mas tem um ano e uns 2 anos já que ele foi lançado. E aí eu vim trabalhando com ele, vim trabalhando com ele nas organizações ainda como CLT, e aí nos últimos 6, 7 meses eu fiz uma migração de carreira. Eu saí do CLT, saí de uma grande empresa que eu estava, que era o Grupo Carrefour, que é empresa de varejo francesa, e vim para o mundo do empreendedorismo, tentar aqui a sorte como consultor, como palestrante, como pessoa especialista nesse tema. E cá estou falando com organizações, falando com pessoas como vocês, para minimamente trazer insights de como a gente pode, no final das contas, gente, eu fui CLT há muitos anos, mas assim, no final das contas, né, como é que a gente minimamente torna o ambiente de trabalho, os processos pelos quais eu trabalho, a cultura organizacional das empresas prazerosas para a gente que está ali, né, trabalhando duro para entregar resultados de negócio para as organizações e para o executivo. Então, essa é a minha missão hoje em dia. E aí eu quero trocar um pouco com vocês de como vocês, nessa posição de cadeira de recursos humanos, que eu acredito que a maioria que está aqui, também pode vislumbrar, construir projetos de RH, programas de RH com o colaborador no centro. E é a partir daqui que a gente começa o nosso papo. Então, quando a gente fala de jornada do colaborador, para colocar uma estratégia de RH conectada em negócios e centrada em pessoas, é porque não pode ser centrada em pessoas. Ela tem que atingir resultados de negócio. Senão, o executivo lá na ponta não vai comprar essa ideia. Então, se eu pudesse traduzir essa minha fala em uma dica, sempre que vocês forem pensar em construir um projeto de experiência do colaborador, busca conectar com algum indicador de negócio. Tá, beleza, é para construir um programa de educação, é para construir de desenvolvimento de liderança, é para pensar em um projeto de um novo modelo de avaliação de desempenho, é para construir uma universidade corporativa. Como é que eu minimamente consigo conectar, além de pensar em colocar o colaborador no centro, como é que a gente pode metrificar alguma coisa, algum indicador de negócio? Às vezes vai aparecer, às vezes não. Mas é importante que a gente tenha sempre isso em mente para que a gente possa trazer valor para quem paga as contas. Eu sei que às vezes pode parecer frio quando eu falo isso, mas é a única maneira que a gente pode, no final das contas, colocar a nossa humanidade de RH em projetos de recursos humanos para facilitar a vida das pessoas ali. Então, quando a gente fala de experiência do colaborador, eu trago um conceito inicial que é do próprio Jacob, que é o cara que abriu os olhos do mercado para esse tema. O Jacob Morgan é um estudioso americano que já escreveu 5 livros, 5 best-sellers, dentre eles o The Employee Experience Advantage. Infelizmente ele só tem ainda em inglês, até hoje não foi traduzido para português, mas que ele constrói esse conceito de experiência do colaborador baseado em estudos que ele fez em grandes organizações globais. E aí, dentro do conceito que ele traz, que é o conceito que o mundo bebe da fonte, inclusive o meu livro foi baseado nessa obra do Jacob, é que a experiência do colaborador é o encontro das expectativas, necessidades e dores dos colaboradores com design organizacional, com design organizacional baseado nas expectativas, dores e necessidades dos colaboradores. Então, essas duas esferas, quanto mais juntas elas estão, quer dizer que mais ou melhor você está construindo a experiência do colaborador. Quanto mais distantes elas estão, é que você está mais longe de construir uma experiência que seja prazerosa, que esteja dentro do conceito desse modelo do Jacob Morgan, tá?
E a experiência do colaborador envolve tudo que o colaborador vê, pensa, sente, ouve e interage numa organização. Então, tem um tripé lá de tecnologia, né, das ferramentas, das plataformas que o colaborador acessa, tem, dentro do conceito do Jacob, tem um pilar de cultura e ambiente organizacional, que não é só ambiente físico, né, que extrapola o ambiente físico, e a própria estrutura física. Né? Então, são 3 grandes marcos que a metodologia dele avalia, mas, na minha concepção, eu traduzo isso como tudo que eu vejo, penso, sinto e ouço, além de interagir dentro de uma organização, que já contempla essas questões todas e traz um plus, que é o sentimento, né? Baseado nas minhas conexões, em tudo que eu vejo, sinto, ouço, interajo, penso e interajo, eu crio sentimentos em relação àquele contexto da minha organização. E aí eu posso trazer sentimentos positivos, neutros ou negativos. Esse conceito é importante a gente falar dele inicialmente para a gente poder equalizar todo mundo na mesma página. E aí, depois desse livro do Jacob, o mercado começou a explorar um pouco esse conceito e a sua conexão com dados de negócio, com resultados de negócio, como o MIT, por exemplo, que fez um estudo junto com a Gallup, que comparou empresas que tinham iniciativas de recursos humanos com colaborador no centro versus empresas que não tinham essas iniciativas, e nessa comparação ela traz que as empresas que se preocupavam com a experiência do colaborador eram 2 vezes melhor na experiência do cliente. Os indicadores de NPS, né, com eNPS, eles eram igualitários. Quanto mais eu melhorava o meu eNPS, né, que é o Employee Net Promoter Score, versus o Net Promoter Score do cliente, quanto mais eu subia um, o outro subia junto. As empresas com iniciativas de experiência do colaborador, preocupadas em colocar o colaborador no centro das decisões, das construções, foram nesse estudo 2 vezes mais inovadoras. A lucratividade aumentou em 25%, as vendas eram 18% maiores, e as avaliações do NPS eram 10% melhores. Então, o mercado começou a ficar interessado nesse negócio e começou a fazer alguns estudos comparativos. Da mesma forma, aconteceu ali em um artigo da Forbes, que trouxe um outro estudo, comparando também a relação de experiência do cliente com a experiência do colaborador. E aí os dados comparados eram de que os colaboradores altamente engajados numa organização, que ofereciam experiência do colaborador como premissa, ali se preocupavam com construir programas com o colaborador no centro, tinham lá um crescimento de 19% no lucro operacional, comparado às que não tinham essas iniciativas, que quase 80% dos colaboradores dessas empresas, com preocupações com a experiência do colaborador, tinham a experiência do cliente acima da média, e esses colaboradores eram altamente engajados, além de elas serem 4 vezes mais lucrativas, comparadas às que não têm esse tipo de iniciativa. Então, o mercado ficou muito curioso em relação a como a experiência do colaborador poderia transformar as organizações. E aí, quando eu trago esses dados para vocês, eu falo de um contexto em que hoje o mercado está muito igualitário. Então, igualitário no sentido de o que a empresa A pode oferecer para o empregado é basicamente igual ao que a empresa B pode oferecer, guardadas ali as devidas proporções, né, pensando em empresas de um mesmo segmento ou de um mesmo tamanho, às vezes nem do mesmo segmento. Os benefícios vão ser muito parecidos, os acessos aos recursos tecnológicos vão ser muito parecidos, vai ser tudo muito igual, virou commodity, as coisas viraram commodity. Então, como é que as organizações se diferenciam? Aquele fator que gera o diferencial, ele vai vir da onde? Né? Ele vai ser construído por meio de quê? Então, a gente pensa num contexto de cliente, olhando para esse cenário, que aí os clientes, hoje em dia, eles estão cada vez mais empoderados, e aí eles exigem uma experiência de atendimento bem estruturada, uma experiência
fluida, uma experiência ágil e que resolva o seu problema no final do dia. Os colaboradores empoderados também. Eles esperam que a organização ofereça tecnologia, processos fluidos de trabalho, um ambiente minimamente preparado e agradável para que ele trabalhe com tranquilidade, para que ele possa, no final do dia, no final do mês, entregar a meta que é exigida do seu trabalho. E aí o grande desafio hoje em dia é construir essa experiência de uma forma holística, né? Olhando para um contexto do todo, né? Conectando a experiência do colaborador com a experiência do cliente e que ela seja inclusiva, né? Porque a gente está falando de um mercado hoje que a inclusão não pode mais ser deixada de lado, né? Não é mais um fator de escolha, ela precisa ser inserida no contexto organizacional e da sociedade. Recentemente, na semana passada, né, para ser mais preciso, houve lá o Fórum Econômico Mundial, né, para trazer alguns insights sobre o mercado do futuro, sobre as questões de futuro do trabalho e outros temas falando de economia. E um dos temas que foi batido muita tecla é a questão da inclusão, da diversidade e inclusão nas organizações. Então, daqui a 10 anos, a sustentabilidade e a diversidade e inclusão serão fatores determinantes, serão norma e serão commodity, como hoje ainda não é. Hoje ainda algumas empresas vendem que elas são diversas e inclusivas. Daqui a 10 anos, se ela não for isso, ela vai estar pronta para assumir do mercado, para ser extinta do mercado. Não, já vai ter virado commodity. Então, como é que a gente se prepara hoje para construir experiências, né, que estejam prontas para atender esse público daqui a 5, 10 anos? É importante a gente olhar para isso de uma maneira holística mesmo, porque hoje as pessoas comparam as experiências. Então, eu sou funcionário lá, quando eu era funcionário do Carrefour, por exemplo, que é uma grande rede de varejo, eu também consumia produtos do Carrefour. E aí, quando eu ia no mercado fazer minha compra, eu tinha uma experiência do cliente. Eu tirava o chapéu de funcionário e botava o chapéu de cliente. E essa experiência era muito diferente da experiência que eu tinha como funcionário. Na maioria das vezes, a minha experiência como cliente era melhor do que a experiência que eu tinha como funcionário. Então, quando eu tinha que resolver alguma questão na loja, um supervisor ali da seção rapidamente me atendia, às vezes chamava o gerente quando precisava tomar uma decisão que não cabia a ele, quando eu tinha que encontrar alguma coisa, alguém me dava um suporte super rápido, eu ia lá comprar, sei lá, algum item que não tinha na loja, eu pedia ajuda, alguém me atendia, super rápido, super fluido, excelente. Quando eu estava com o meu chapéu de funcionário, que eu tinha um problema com o meu computador, precisava de um suporte em TI, eu tinha que abrir um chamado e esperar 2 dias. E como é que fica a comparação? Como é que fica o momento em que eu olho e vejo o cliente sendo tratado de um jeito, tendo investimentos em cima de investimentos financeiros para construir melhores experiências para esse cliente, e quando eu olho para dentro, os verbas sendo cortadas, os funcionários posições sendo cortadas, né? Funcionários sendo demitidos, e eu tenho que fazer o meu trabalho do colega sem dinheiro, sem plataforma, sem investimento, sem nada. Então, as pessoas têm começado a comparar as coisas com este olhar. E aí, isso tem sido fator de decisão para as pessoas pensarem se eu quero coachar nessa organização ou não. Eu vou para qual organização? Ela é coerente para dentro, como ela é coerente para fora? Essa é uma grande questão. Porque quando a gente olha para um conceito que eu trago no livro, que é o ciclo de relacionamento do colaborador, esse ciclo de relacionamento, ele é a evolução do ciclo de vida. Quem aqui já ouviu falar do ciclo de vida do funcionário? Alguém já ouviu falar, não? Pode levantar a mão aí para ver quem já ouviu falar. Ou pode abrir o microfone e responder. Laís, quem mais? Deixa eu ver as mãozinhas levantadas aqui. Bastante gente, ó. Maravilha. O ciclo de vida do funcionário é um conceito que, olha, desde o momento que ele entra numa organização até o momento que ele sai, né? Fabiana, que também trouxe, levantou a mão. Então, é um ciclo de vida. O conceito que eu trago no livro, expande esse conceito, que eu falo de ciclo de relacionamento. E ciclo de relacionamento, eu bebi da fonte do marketing também. Não foi inventado da minha cabeça. Mas é um conceito que faz muito sentido para mim, porque hoje em dia,
as pessoas, antes de entrar numa organização, antes de pensar se querem trabalhar na organização A ou B, ela já minimamente tem alguma interação com a marca, seja como cliente, seja porque tem algum colega que trabalha lá, seja porque ela vê postagens no LinkedIn ou em alguma outra rede social dessa organização, ou porque ela vê um patrocínio no BBB, como está rolando agora, algumas empresas ali patrocinando o BBB. Alguma interação ela já tem com a sua organização. E isso gera algum sentimento nessa pessoa, né, nas pessoas em relação àquela empresa, àquela marca. Então, essa relação vem sendo criada muito fortemente antes mesmo das pessoas pensarem em trabalhar naquela empresa. Isso veio fortemente nos últimos anos com o conceito de marca empregadora, né, que as pessoas começaram a pensar como é que elas vendem seu local como um bom local para trabalhar, para atrair as pessoas, os melhores talentos, como o mercado diz, para a minha organização. Então começou-se a trabalhar esse conceito de marca empregadora, no começo muito separado de marketing para cliente, mas hoje muitas organizações trabalham isso de uma maneira muito junto, para trazer um pouco desse conceito de que é essa marca aqui, para fora ela vai atender bem o cliente, para dentro vai atender bem o funcionário. Então, a sua relação de marca empregadora, de empresa com os funcionários, ou melhor, com os profissionais do mercado, começa muito antes deles pensarem em trabalhar na sua empresa. Vai criando pontos de contato, vai criando esses pontos de contato, geram sensações. Da mesma forma, eu ouço dizer para os colegas, pelo rádio, por uma propaganda, eu vejo as propagandas, eu ouço colegas que trabalham nessa organização, e eu vou sentindo o discurso, vou sentindo o posicionamento que eu concordo, que eu discordo, e eu vou criando o meu arquétipo ali, o meu conceito daquela organização. E até chegar o momento em que, por algum motivo, eu decido participar do processo seletivo para poder pensar em se eu ingresso ou não nessa empresa, para decidir entrar e aí entrar de fato num ciclo de vida dentro da organização. Mas mesmo assim, depois que eu for embora, a minha relação com a marca vai continuar existindo, eu posso continuar sendo promotor dessa organização, da marca, do ambiente de trabalho. Então, para a gente que faz a gestão dessa estratégia, é importante que a gente tenha essa visão do todo, que expanda a organização. E aí essa visão que expande a organização é uma visão onde eu olho desde marca empregadora até após os desligamentos. A partir daí, eu consigo começar a quebrar algumas questões, como, por exemplo, quebrar a minha grande jornada, a minha macro jornada, ou se vocês preferirem o nome ciclo de vida, em grandes marcos, ali como seleção, contratação, onboarding, benefícios, ciclo de avaliação de desempenho, feedback, carreira, remuneração. Então, quebro isso em grandes ciclos, em grandes marcos. E desses grandes marcos eu passo a fazer monitoramentos, com pesquisa, com grupos focais, com visitas técnicas nos locais de trabalho, para poder entender ali a experiência na prática. Eu posso começar a quebrar isso por personas, tá? Então, quem são as pessoas que estão na minha organização? Eu tenho aqui profissionais, posso fechar, as pessoas eu posso quebrar por etarismo, 50 mais, geração Z, questão geracional, eu posso quebrar por níveis hierárquicos. Muita gente torce o nariz quando eu falo isso, mas ajuda muito no trabalho do RH para personalizar, por exemplo, produtos de comunicação. Então, eu posso quebrar persona por liderança. Liderança pode quebrar duas vezes, por exemplo, líder médio e executivo, cargos operacionais, time de vendas, e a partir daí construir essas pessoas com sentimento, com nome, com perspectiva, com dados demográficos, para poder entender a jornada de cada um, entender o sentimento que cada um tem quando passa por cada grande etapa dessa jornada. E aí definir os indicadores base. Como eu comentei no início, os indicadores base são importantes para você começar o trabalho. Além de NPS, que é o indicador que tem que existir, a gente pode usar outros indicadores, como taxa de desligamento,
taxa de retenção, o próprio absenteísmo, turnover e até o NPS de cliente. Dá para isolar, dependendo do caso, dá para isolar um projeto específico para uma unidade de negócio ou para um grupo de lojas, no caso, por exemplo, do Carrefour lá, até da Claro, medir o NPS anterior, propor ali uma melhoria em um projeto de experiência e medir o NPS depois. Dá para isolar isso. Taxa de conversão, que já diz muito. Então, se eu rodo uma pesquisa para 1.000 pessoas, 900 responde, taxa de conversão altíssima, já mostra o quanto o público está engajado com a organização. Se o nível a taxa de conversão for baixa, mostra o inverso. Então já é um indicador, quantas pessoas querem estar ali, são propícias a ajudar, a falar o que pensam sobre a sua empresa. Tá bom? Com essa construção, gera-se um círculo virtuoso, porque o círculo virtuoso vai a empresa organizando um modelo de experiência do colaborador, onde ela mapeia lá os grandes marcos dessa organização, propõe e escuta, né, faz pesquisa, visita o local de trabalho, faz grupos focais, e traduz esses resultados em melhoria na tecnologia, no ambiente de trabalho, na cultura, na gestão, para esse colaborador, ele vai automaticamente ter mais tempo para poder trabalhar com tranquilidade e atingir suas metas, ele vai ter menos preocupações com percalços no meio do caminho, com problemas de sistema, de tecnologia, com demora em processo, e isso vai gerar fluidez para a sua entrega, fluidez para o seu trabalho, gerando agilidade na entrega, a melhor qualidade na entrega, e gerando também, principalmente para quem está ali no front, né, para quem está ali na linha de frente, melhor experiência para o cliente, porque ele vai ter mais tempo de estar dedicado. Melhor experiência para o cliente gera clientes mais satisfeitos, que provavelmente vão avaliar bem o atendimento e vão fazer uma recompra. Essa recompra é mais dinheiro para a organização, que poderá investir em novas melhorias para o colaborador, e novas melhorias nos processos. Então, por isso que vira um círculo virtuoso, como eu também trago no conceito lá do livro. E aí, a pergunta-chave é, legal, o conceito é incrível, tá cheio de dados aí que você traz, que é o mercado que está dizendo quanto é relevante a experiência do colaborador hoje, não é tendência, isso aqui já aterrissou, não é mais tendência, é a atualidade, e os estudos mostram aí que, de fato, tem conexão e é possível conectar, né, experiência do colaborador com a experiência do cliente e, consequentemente, gerar impactos para o negócio. Perfeito. Mas aí, como é que a gente faz, né? A gente, funcionário de RH aqui, que quer começar, não tem muito orçamento, não tem, talvez, um sponsor, né, uma pessoa lá, um executivo que compra a ideia a princípio, e para esse máximo eu gostaria de testar, de treinar, de entender como é que eu, principalmente treinar a cabeça, né, para começar a pensar nos meus projetos de RH colocando um colaborador no centro. Vamos ver como é que a gente começa. A gente começa justamente pelo pensamento. Então, quando eu falo do pensamento, pensamento de design, né, um mindset de design. O design mudou a minha vida. Foi pensando em trabalho com recursos humanos. Porque o design foi o meio pelo qual eu encontrei de me certificar de que tudo que eu estou construindo estava na época construindo em recursos humanos, minimamente iria garantir que eu olhasse para a experiência do colaborador. O principal erro que eu cometi no meu começo foi mapear processo em vez de mapear experiência. Então, quando eu pegava lá, legal, vou construir aqui o novo onboarding. Aí, legal, qual que é o onboarding? O onboarding tem aqui o dia 1, que é a integração, aí depois tem o dia 2, que é o treinamento prático, aí o dia 3, que é... Só que eu estava olhando etapa processual, eu não olhava a experiência. Eu não entendi. Isso demorou para entrar na minha cabeça. Vocês não têm ideia. Depois de bater muita cabeça, eu entendi que eu tinha que apagar esse meu viés. E aí é um viés que nós, recursos humanos, temos, porque a nossa área foi criada para cuidar de processos, criar políticas, criar fluxogramas, cuidar de orçamento a princípio.
Então, a gente tem um viés histórico de olhar para as coisas com um olhar muito processual. E aí tá tudo certo, não tem erro aqui. A questão é, se eu quero construir diferente, se eu quero colocar minha estratégia de RH com o colaborador no centro, eu não posso começar olhando o processo. Eu tenho que começar a olhar as etapas da jornada pelo qual o colaborador A ou B vai passar. Então, quando eu comecei a entender como o design poderia me ajudar, isso mudou tudo. Porque quando eu falo de design, sempre na minha cabeça no passado entrava assim, eu pensava assim, pô, design não tem nada a ver com RH. Design, o que é design? Design é tipo uma imagem bonita. Design é o design gráfico que faz lá a identidade visual, é isso que é design. Mas design é um conceito muito amplo. O design é tudo, pode ter design. Todo o contexto de vida pode ter um design. Então, quando a gente pensa em design, por que não o RH também não pode, e os produtos de RH não podem ter um design? E aí, fui entender como é que isso poderia me ajudar. Então, com os meus estudos sobre design, eu percebi que tem duas premissas básicas no design. A primeira é observar e fazer conexões. Então, qualquer que seja o tipo de design, gráfico, design de interior, design de arquitetura, design de UX, né, de design de sistema, design de site, o que for, design de aplicação, de aplicativo, observar e fazer conexões. Observar, fazer conexões. Eu tenho um problema, como é que eu resolvo? As pessoas passam por aqui, vão por aqui, design instrucional, como a Thaís trouxe aqui muito bem, vão por aqui, vão por aqui, vão por aqui. Como é que as coisas se encaixam com fluidez? Basicamente, passa por observar e fazer conexões. A partir daí, eu fui tentando encaixar isso no meu dia a dia. E aí, eu pensei, como é que o homem das cavernas conseguiria abrir um coco lá na época das cavernas? Como é que ele fazia? Ele pegava lá o tablet dele ali na pedra, ia pesquisar no Google como é que ele conseguiria abrir um coco. Imagina como é que esse cara iria se alimentar com a comida escassa, na época lá dos caçadores-coletores, lá na época que não existia nem agricultura ainda, que ele vivia só da caça e do que ele coletava da natureza. Como é que ele ia ali consumir a água do coco, consumir aquela parte branca do coco, que eu não sei como se diz o nome, como é que ele conseguiria quebrar? Ele tentou de várias maneiras. Pode ter certeza que ele fez muita tentativa e erro. E a carne do coco, muito bem, Thaís. Daí só me ajudando aqui, muito bem hoje. Você pode apostar que ele tentou muitas coisas, como jogar o coco no chão, bater o coco na pedra, bater na cabeça do outro, e sempre sem sucesso. Porque na maioria das vezes o que acontecia? O coco, quando abria, ele se espatifava, a água ia embora, e ele poderia só aproveitar ali mesmo o que sobrou da carne do coco. Então, depois de várias tentativas, de acertos e erros, de fazer as conexões, ele foi começando a entender como é que ele poderia melhorar esse contexto. Para isso, ele precisou ser observador, perceber que ele tinha um problema e, nas tentativas e erros ali, ir equalizando o que poderia funcionar e o que não poderia funcionar, para poder entender aquele cenário e pensar ali as dificuldades que ele teria em cada uma das tentativas. E o segundo ponto foi a capacidade de estabelecer conexões. Tá? Então, conectar elementos para conseguir quebrar o coco e consumir a água e a carne do coco. Então, depois de muitas tentativas, ele conectou dois itens que ele tinha na natureza, que era a pedra e a madeira, e aí surgiu o nosso fatídico martelo, que todo mundo conhece até hoje. Essa invenção, gente, tem mais de 70 mil anos, e é uma estimativa, e ela é útil até hoje. Isso aqui é puro design. Isso aqui é puro design, puro conceito de design. Então, quando a gente traz isso para os contextos de recursos humanos, como é que a gente pode estruturar os nossos projetos de RH pensando com essa cabeça de design? Design requer simplicidade também, não é nada de contextos complexos, como a gente pode observar no exemplo. Então, três premissas aqui, três definições básicas, ajudam a gente dentro de RH a ter o mindset de design. O primeiro deles é pensar no desenho. E aqui o desenho não necessariamente é o desenho visual, né? Obviamente que
utilizar os recursos disponíveis, como está dizendo a Laís aqui, excelente. Obviamente que um desenho muito bem feito vai fazer toda a diferença na sua entrega do seu produto, principalmente para a gente que é de RH, e muitos dos nossos programas são intangíveis, né? Nossos programas vibram experiência, é o que ele viveu, é o que ele sentiu, é o que ele tem pouca coisa palpável. Então, para a gente, o desenho é muito importante, tem que ter uma cara bonita, que seja combinando com o contexto, com a estratégia e tudo mais, né? Mas o desenho tem que estar conectado com uma experiência sensitiva, com a experiência do usuário, quando ele passa por aquele programa, quando ele é atendido pelo RH dentro daquele projeto que ele passou, né, como cliente, seja ele de educação, seja ele de avaliação de desempenho, o que for, do início ao fim. Como é que foi essa experiência 360? O desenho, o acesso às plataformas, a comunicação, né? Como é que foi essa experiência toda? Ela tem que ter um caráter de desenho muito bem feita, além do desenho propriamente visual, né? Além do visual propriamente dito. Depois vem o próprio projeto. Então, as peças têm que estar muito bem conectadas, as peças têm que fazer sentido uma coisa com a outra, a peça A tem que conversar com a B, com a C, nada pode estar solto. Construir coisas soltas parece coxa de retalho, as pessoas têm dificuldade de entender por que tem uma avaliação no meio de de uma palestra que está falando de um assunto A e avaliação de assunto B. Enfim, as coisas têm que estar muito bem conectadas do início ao fim. Então, quando a gente pensa em um projeto que tem o colaborador, o funcionário no centro, a gente está pensando primeiro em qual vai ser o primeiro passo que ele vai dar para ingressar neste programa. Como é que ele vai primeiro ficar sabendo que esse programa existe, para começar? Depois, qual o primeiro passo que vai fazer com que ele entre no programa, seja ele por inscrição, seja ele por convocação? Como é que ele vai ser comunicado do que ele tem que fazer para chegar no primeiro dia? Como é que ele chega nesse primeiro dia? Vai ter o quê? Ele vai ver o quê? Vai falar com quem? Vai receber o quê? Depois do primeiro dia, como é que ele avança para o segundo? Então, cada passo que uma pessoa for dar dentro desse projeto, do programa, do que for, tem que estar muito bem conectado, tem que fazer sentido, tem que contar uma história, né? Falei no início de storytelling, enquanto eu gosto do conceito do storytelling, os programas e projetos têm que contar uma história. As pessoas são envolvidas por histórias cientificamente comprovado cientificamente, e tendem a avaliar melhor e entender melhor as coisas quando elas são contadas por meio de analogias, de histórias e de pensamento linear. Tá? Por fim, tem a própria finalidade do projeto. Ele está sendo desenvolvido para quê? Qual que é o objetivo? Ele está conectado com a estratégia de recursos humanos da sua organização? Está conectado com a estratégia de negócios dessa organização? Putz, se isso não está fazendo muito sentido, parece que não, rascunha, entende, pede para alguém, tá, a gente tem objetivos do ano, quais são? A gente quer chegar aonde? Esse programa ele vai atender algum desses objetivos? Ele está sendo construído para atender, para desenvolver competências críticas para esse negócio? A gente de RH ganhou muita fama, né? Tinha até uma brincadeira no passado assim, o RH faz coisa só de abraçar a árvore e tal, porque era uma fama de que a gente fazia coisa sem sentido. É uma fama injusta, eu vou dizer, porque eu sou também de RH, e muitas dessas demandas meio que malucas vinham do próprio executivo. O time está meio desmotivado aqui, vamos fazer um evento motivacional, se vira aí, a gente acabava tendo que se virar nos 30 para conseguir construir uma coisa motivacional, que às vezes não estava conectada com nada. E no fim essa fama se criou. Então, para a gente minimizar o impacto dessa fama, para a gente parecer e ser estratégico na nossa entrega de RH, os nossos programas têm que ter finalidade, têm que estar conectados com a estratégia de RH, com a estratégia da organização, e mesmo que essas duas estejam muito claras para você, você tem que ir atrás de algum indicador. Tá? Porque eu já trabalhei em empresa assim, viu, gente? Qual é a estratégia dessa empresa? Não tem. Qual que é? Mas ela quer o que para os próximos anos? Crescer, 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 crescer. Quer dobrar de tamanho em tantos anos. Pô, já é um sinal. Não, já é um sinal. Quer dobrar de tamanho em tantos anos? Já é um sinal de estratégia. Ela pode não ter isso claro, documentado, mas já é um sinal de estratégia. Então tá. Ela quer dobrar de tamanho
daqui a tantos anos. Então, se ela tem hoje tantos funcionários, ela vai ter tantos lá. Que competências que esses gestores aqui têm que ter para gerir um time que vai dobrar de tamanho também? Então, já dá insights para você começar a mapear algumas questões para você conectar o objetivo com o seu projeto aqui no momento atual. E aí, para que isso aconteça de uma maneira que a gente coloca o colaborador no centro, a gente tem que começar sempre tudo pelo ponto de vista do funcionário, pelo ponto de vista do colaborador. Então, não dá para a gente considerar aqui uma jornada de um projeto sem começar olhando pelo caminhar do próprio. Então, esse foi uma grande dificuldade minha também no passado, como eu disse ali, né? Vou construir um programa X, eu começava mapeando o processo. E aí, o momento que me virou a chave foi quando, ao conhecer esses conceitos de design, eu parei, eu joguei fora todos os meus materiais de escopo. Vou desenhar o escopo do treinamento aqui, vou desenhar as etapas do processo da avaliação de desempenho ali. Não. Eu vou entender qual é o passo a passo que a Laís, que a Cris, que a Mayara, que são as pessoas que eu vou ter nesse programa, vai dar em cada etapa. Elas vão começar primeiro, para que é esse programa? Segundo, elas serão beneficiadas como? Está conectado com o quê? Com a estratégia, com as perguntas lá que a gente fez há pouco. Tá, tudo isso pensado e desenhado, escrito, tá bom. Qual que é a primeira coisa que ela vai ter que fazer? Qual que é o primeiro passo? Ela vai receber uma convocação? É participação voluntária? Ela vai ter que acessar um sistema X? O que ela tem que fazer primeiro? Aí eu ia documentando esse primeiro passo. Depois de entendido isso, vai receber um comunicado por e-mail, assim, sabe? Beleza. Depois disso, qual vai ser, o que ela vai ter que fazer? Qual que é o passo da Laís, não o processo que está por trás? O que a Laís vai ter que fazer? O que a Joelma vai ter que fazer? Ela vai lá, vai ter um link para ela logar na plataforma e acessar com CPF e e-mail. Tá, então o segundo passo é link, CPF e e-mail. Logou, conseguiu logar, o que ela vai fazer? Pô, vai ser chato. Sim, o que ela vai fazer? Ela vai acessar o formulário X no local Y e vai preencher tal campo. Depois disso, o que acontece? Qual é o próximo passo dessa persona? Só depois de mapeado os passos que o funcionário vai dar, que o colaborador vai dar, do início ao fim, naquele programa que iria ser desenhado, ou que iria ser revisto, que já existia, mas ia ser revisto, é que eu construía os passos abaixo, os passos anteriores. E para isso, eu precisava colocar em prática a empatia. Então eu precisava, quando eu ia olhar para essa jornada, olhando o passo a passo do colaborador, eu precisava criar um contexto de empatia. E para isso, além de ouvir as pessoas para entender o passo a passo que elas iriam dar aqui do lado de cada administrativo do RH, eu ia, como o mercado diz, eu não gosto desse termo, né, que é vestir os sapatos daquela pessoa, né, porque cada um tem um contexto de vida diferente, mesmo vestindo os mesmos sapatos, mas eu ia entender o momento de vida daquelas pessoas que eu iria entender, o momento de carreira, o que elas esperavam daquele programa, se elas tinham algum tipo de expectativa, se algum que já existia, o que elas já pensavam sobre o programa atual, sobre o projeto atual de RH, para poder me colocar no lugar desses colaboradores e entender como é que eles se sentiam em relação ao que já existia, ou o que iria ser projetado, o que queria ser construído. Aí vai naquele conceito de entender o que a pessoa pensa, sente, ouve e diz sobre a sua empresa, ou sobre aquele projeto específico que você vai tocar. Para isso, funciona muito bem o mapa de empatia. O mapa de empatia é uma ferramenta muito útil para que você construa e tangibilize todos os sentimentos daquela pessoa que você vai atender. É aquele grupo de pessoas que você vai atender, quando eu digo em persona, tá? Então, por exemplo, se é um programa de liderança, são os líderes de uma organização. E que esses líderes... primeiro, quem é que a gente está empatizando? Quem são esses líderes, né? Quem é a pessoa que queremos entender? Qual é a situação que ela se encontra? Qual o papel dela nessa situação que ela se encontra nessa organização? Então, aqui nós temos líderes que estão numa empresa que vai dobrar de tamanho, esse é o cenário que ela se encontra, e o papel dela é capacitar e desenvolver o seu time atual para que esteja pronto daqui a tantos anos o cenário dessa empresa com o dobro de tamanho, e, ao mesmo tempo,
pensar em orçamento e fazer gestão para trazer gente nova para consolidar esse time novo daqui a tantos anos. Né? Então, esse é o cenário, por exemplo. O que ele precisa fazer, né? Qual o trabalho que ele que tem que ser feito para isso, qual a decisão que ele tem que tomar em relação ao trabalho, esse time, esse projeto, como saberemos que ele foi bem sucedido, para determinar aqui alguns indicadores, o que ele vê, o que ele diz, o que ele faz, o que ele ouve. Então, entender esse contexto ajuda demais para a gente saber como é que aquele grupo de pessoas que a gente vai atender naquele programa, naquele projeto, se sente em relação ao que a gente está conduzindo. E para a gente construir isso aqui, a gente pode construir por meio de pesquisa mesmo que a gente roda automática, a gente pode fazer visita técnica, fazer entrevista com algumas pessoas que estão nessas posições, a gente pode montar alguns grupos focais para construir dados qualitativos, e aí colocar todos esses dados em um recurso, uma ferramenta como essa, por exemplo. Um recurso como esse vai ajudar a gente a ter detalhes da nossa persona. E aí, a partir daí, eu sei para quem eu estou construindo no detalhe aquele programa, aquele projeto. Então, quando eu capto as informações de um mapa de empatia, eu começo a dar vida para as pessoas que vão participar dele. Então, além de eu saber o cargo, dados demográficos, cargo, idade, curso que fez na faculdade, enfim, além de ser casado, solteiro, além de eu saber desses dados demográficos, eu vou saber o que as pessoas sentem em relação à organização, o que elas pensam em relação à própria carreira e as oportunidades que a organização dá, quais são os sonhos de médio e longo prazo. Então, a diferença de você ter uma clusterização de cargo, né? Se separa, agrupar um grupo de cargos e você ter uma persona, é que aqui você dá sentimento, você dá vida, você dá voz. Então você tem, por exemplo, uma foto, você tem um nome. Eu não sou mais o grupo de gerentes da empresa X. Eu sou a Ana Maria, que representa esse grupo. Eu tenho 27 anos, eu sou uma analista, ou um gerente, no caso do meu exemplo aqui. Eu vivo em São Paulo. Você tem uma mini biografia dessa menina, dessa mulher. Você tem a personalidade, você tem dados, marcas que ela admira. Você constrói isso aqui com dados que você consome na construção de um mapa de empatia. Essa ferramenta ajuda demais vocês a criar empatia e construir um programa centrado em pessoas. Porque a partir daqui, não é só mais um projeto de RH que tem tantas etapas para a liderança. É um projeto de RH que tem tantas etapas que é para Ana Maria. Ela tem nome, ela tem idade, ela tem sonhos. Então, você pessoaliza a criação do seu projeto, do seu programa. Isso dá muito mais tangibilidade e facilita colocar o colaborador no centro. Aí você não vai mais esquecer que tem que colocar o colaborador no centro, porque ele está pessoalizado e personalizado. Feito isso, o próximo passo é mapear e registrar toda a caminhada. Então, essa caminhada que a gente falou aqui, de entender passo a passo por onde o colaborador vai passar, o que ele vai fazer em cada etapa, por meio de qual canal vai ser feito, quanto tempo ele vai levar, enfim, todo o contexto que envolve cada passo que ele vai dar durante a sua participação nesse programa, eu mapeando e registrando isso, eu garanto que eu vou encontrar todos os pontos de contato possíveis para eu reconhecer isso dentro do meu programa. Vou ter a possibilidade de, nesses marcos que eu captei, nesses pontos de contato, conhecer as expectativas das pessoas em relação à experiência desses pontos de contato. Se já existir dados, ótimo, eu já posso consumir deles. Se não, é um projeto novo, ninguém nunca passou por isso, eu vou ter a oportunidade de, a partir daqui, entender por onde ele vai passar para poder mapear isso e vai me permitir também que eu entenda o que já é encantamento. Uma grande, não sei se é erro dizer, mas uma questão que eu pego nos meus projetos de consultoria hoje, nas grandes empresas, é que elas acabam querendo buscar muito quais são as dores da minha jornada, quais são as dores, e ignoram que elas já têm de encantamento. Então, quando a gente traz, por exemplo, eu trago
no meu mapeamento para a empresa X, Banco do Brasil, que eu estou atendendo hoje, por exemplo, que tem uma questão ali de reconhecimento que já é muito bem vista e que eles exploram pouco como recursos humanos para poder engajar as pessoas. Ah, não, você não quer saber, não, quero saber da dor, o que está doendo? Explora o que você já tem de bom também. Não olha só para a dor, não olha só para uma questão de expectativa e dor. Usa e reforça o que já é encantamento. O DNA de uma organização, de uma marca empregadora, tem a ver com a experiência que ela fornece, que algumas coisas são parecidas, mas um contexto ou outro vai ser única. E aí, essa experiência única, ela tem que ser consolidada, de positivo, obviamente, consolidada, comunicada e reverberada para dentro e para fora, para que a empresa construa a sua marca baseada numa experiência que é única, que é dela e que é muito positiva. Para isso, eu bebi da fonte do mapa de jornada. Mapa de jornada sem reinventar a roda. Mapa de jornada é uma ferramenta de UX, é uma ferramenta de experiência do cliente, que te ajuda demais para quem está começando. Não só para quem está começando, mas até hoje eu uso. Mas para quem está começando ajuda muito, porque olha a linha de cima. Você começa, como eu disse, a mapear ponto de contato. Você não vai conectar, primeiro olhar para o processo. Você vai olhar qual é o primeiro ponto de contato que o usuário vai ter quando ele passar pela etapa ali de, sei lá, quando ele for convocado. Ele vai ter contato pelo LinkedIn, Instagram, Glassdoor, etc. O que ele vai fazer? Qual vai ser a ação do usuário nesse ponto de contato? Depois, a gente já tem dados para a gente conseguir metrificar o sentimento dele naquele ponto de contato. Tem sim, tá ali no Glassdoor, ó, que eles estão avaliando. Veja bem, podem ser dados que não estão nem na minha organização. Tem dados que você consegue consumir no mercado. Não estou falando aqui, por exemplo, de um processo seletivo. A Glassdoor tem lá o ponto de avaliação do colaborador quando ele passa para aquela organização. Eu posso consumir aquele dado e já colocar ali uma carinha. Bom, tá feliz, tá triste, para trazer sentimento. A carinha é importante para trazer sentimento para aquela avaliação. Aí só lá no final, veja bem, nesse exemplo aqui, só depois de 3 grandes mapeamentos que envolvem experiência, é que eu começo a olhar para o processo. Tá, qual o processo envolvido nesse contexto aqui? De marca empregadora. Legal. Aí eu posso incrementar com mais uma linha embaixo. Qual é a área responsável por marca empregadora? É a área de recrutamento e seleção. Dentro de recrutamento e seleção, tem um subsistema, se for uma empresa muito grande, às vezes tem. Tem a marca de EB. Não tem, é a própria área. Tá, quem é a pessoa? Posso pessoalizar aqui. Quem é o responsável dentro da área de marca empregadora por esse tema? É o fulano de tal. Bota a carinha do fulano de tal lá e ele passa a integrar, posteriormente disso tudo mapeado, ele passa a integrar um time de trabalho para olhar para cada etapa dessa experiência e trazer as suas propostas de melhoria em um grupo de trabalho. Que o mercado também chama hoje, que pode evoluir, na verdade, para um time ágil, se for o caso. Mas um grupo de trabalho já resolve aqui, se estiverem trabalhando ali com responsabilização. Então, o mapa de jornada ajuda você a começar a olhar para a experiência pelo olhar da pessoa, pelo olhar do funcionário ou colaborador, e no final você responsabiliza dentro da organização o processo, a área responsável por ele e a pessoa responsável pela execução desse processo, ou pela tomada de decisão nesse processo, se for o caso. Pronto, você está construindo uma jornada seja ela do que for, com o colaborador no centro. Mas a gente não pode deixar a gente não pode subestimar, melhor dizendo, o envolvimento de toda a liderança. A liderança, ou um grupo de líderes, que pode ser o seu sponsor, que pode ser a pessoa que vai levantar a bandeira contigo para defender o teu projeto, tem que ser mapeada na hora que você for começar um projeto como esse. Para que você consiga envolvê-los, comunicá-los, para que eles façam parte de um projeto de mudança que você vai construir na sua organização, dentro da área de recursos humanos. Porque eles têm papéis muito importantes ali no time. E eu costumo dizer que o líder, ele se não for o principal, é um dos principais pontos de contato da experiência do colaborador numa organização. Porque é com ele que o colaborador ali, o analista, o administrativo, o cara da loja, onde for, tem contato todos os dias. A maioria das comunicações, às vezes, vem pela liderança. O estilo de gestão, o jeito que ele toca as coisas com o time, está
trazendo e demonstrando para esse colaborador qual que é o estilo e experiência que essa empresa quer oferecer. Então, se eu for construir um projeto de grande ou pequeno, projeto, não importa, de uma estratégia de recursos humanos com o colaborador no centro, desde um projeto de onboarding para um grupo, um cargo X, se não tiver os líderes que deveriam estar nesse projeto envolvido, a chance dele não dar certo é muito grande. Então, mapeia as pessoas envolvidas em todo esse projeto, além dos que vão executar, como no meu exemplo ali do mapa de jornada, quem são as lideranças dessas áreas, quem são as lideranças impactadas por esse projeto, para que elas sejam minimamente comunicadas e envolvidas, tenham voz também para poder opinar, para que quando o projeto começar a rodar, você construir o seu mínimo produto viável, o seu protótipo, eles te ajudem a validar e não queiram gongar ali o seu projeto para poder você já, desde o início, fazer com que ele dê errado. Feito isso, tudo mapeado, eu já tenho lá os pontos de contato, tenho liderança envolvida, tenho minha persona construída, com nome, com idade, com sentimento, tudo bonito naquele mapa de jornada, que dá até gosto de ver na sua parede construído. Eu já sei onde eu vou coletar feedback, eu já sei onde eu tenho que ouvir, estou com os pontos de contato mapeados. Organize o processo de coleta de feedback da maneira que você conseguir. Eu já tive orçamento para poder contratar uma ferramenta e fazer disparo automático de pesquisa, com analytics, tudo bonito, com IA, cruzando os dados, maravilhoso, e já tive casos que não tinha nada. Eu tinha eu construindo no Forms e eu mesmo mandando. Então, trabalhe com o que você tiver, não importa, o importante é coletar feedback. Óbvio que quando você faz na mão, você consegue escalar menos, então você vai ter que fazer umas escolhas, por exemplo, eu mapeei aqui que eu tenho 10 pontos de contato na minha jornada. Pô, mas eu vou fazer pesquisa sozinho. Muita gente, vou conseguir olhar os 10? Não. Então, quais que eu acho que é mais importante? Que podem ser podem ser cruciais, mais sensíveis? Não sei. Vai ter que entender o cenário. E aí, escolher aqueles e começar por eles. Depois, se necessário, você faz a escuta dos demais em outro momento, ou conseguir um orçamento, aí automatiza. Mas enquanto não conseguir, comece por alguns. E use diferentes meios. A própria pesquisa automatizada, o grupo focal, visita na unidade de negócio, enfim. Porque principalmente quando você está sem ferramenta, o olho no olho ajuda bastante, o qualitativo ajuda bastante. Eu já tive experiência de, por exemplo, para viver a rotina de um frentista de posto do Carrefour, de ir lá meio período, combinar lá com o gerente do posto, ir lá vestir o uniforme do frentista e ficar meio período lá colocando gasolina no carro dos outros. Essa experiência me trouxe informações que eu não tinha de ninguém coletadas só pela fala, porque era meu sentimento de estar ali, às vezes na chuva, às vezes no sol, o uniforme que parece confortável, mas não era, ele no calor ele sobe demais, no frio ele era muito ruim. Então são coisas que são sentimentos qualitativos que você só capta vivendo. E aí não tem nada mais rico do que passar por aquela rotina. Então existem diferentes maneiras de se coletar dados. Obviamente que se tiver uma plataforma, um meio de automatizar boa parte, integrado com inteligência artificial para construir o Analytics, é o melhor dos mundos. E aí você faz isso que eu falei, uma vez ou outra ali para captar insumos. Mas se não tiver, usa as ferramentas que você puder para poder construir, porque sempre dá para coletar dados. Eu digo isso, gente, porque assim, premissa básica, experiência do colaborador não existe sem coleta de feedback. Se você não estiver coletando informações de como está sendo a experiência das pessoas, de qualquer maneira que seja, você está construindo um projeto de RH e processo, você não está construindo a experiência do funcionário, do colaborador. Então você precisa se estruturar para ouvi-lo em diferentes momentos, tá certo? Então, esse aqui é o kit básico. É o kit básico que eu usei quando eu comecei, e é o kit básico que vai ajudar quem quiser começar com um projeto de experiência, começar com um projeto de RH, colocando o funcionário, o colaborador no centro, deveria utilizar. Usar mapa de persona, construir a persona baseado, né, construir a persona com esse arquivo de persona, baseado nos dados que coletou no mapa de persona, a partir daí, construir a jornada daquela persona, e não um projeto X, e depois coletar os feedbacks, para que você consiga retroalimentar ali as informações
do projeto com as experiências das pessoas e propõe as melhorias que têm que ser feitas. As melhorias seja em comunicação, seja em processo, seja no que for. Kit básico do expert na experiência do colaborador. Bota essa colinha aí no bolso para que vocês possam usar. E aí, gente, às vezes não precisa de autorização de ninguém. Às vezes você está num projeto, por exemplo, para construir um novo onboarding, digamos assim, e você tem algumas premissas que foram te passadas, né, para você construir, mas outras você pode usar da sua caixa de ferramentas. Então, em vez de construir, por exemplo, esse onboarding escrevendo um escopo, que é o que eu fazia no passado, você pode pegar, não, peraí, deixa eu entender primeiro quem é a minha persona. Aí vai coletar os dados daquele grupo. Começa com dados da sua folha de pagamento, pega lá os dados demográficos. Aí, se você tiver pesquisa, pega os dados da pesquisa. Não tem, roda uma rápida para pouca gente com a última admissão, ver quem foi, ver o que eles sentem, constrói um modelo. Aí você vai começando a coletar essas informações e usa as ferramentas para fazer a construção. Então, vocês podem ir se testando para, quando estiverem mais confiantes, proporem projetos centrados para construírem desde o zero. E aí vocês vão ganhando confiança e vão ganhando também com os casos, né? Com os resultados dos casos. Que aí depois você apresenta, olha assim, ficou legal o projeto, olha aqui o indicador legal. Como é que você fez? Eu fiz usando técnica de experiência do colaborador. Tá aqui, ó, usei essa ferramenta. Ajuda demais. Por fim, para a gente encerrar esse papo aqui com esses slides, eu trago uma fala do próprio Jacob Morgan, que está lá no livro dele, no The Employee Experience Advanced de 2017. Super recomendo o livro, é uma literatura em inglês, mas é de fácil leitura, não é um inglês de difícil leitura, que ele diz lá o seguinte: se você quer que os clientes amem a sua marca, os funcionários têm que amar a sua marca primeiro. E para mim faz todo sentido, essa foi uma das falas dele que me ajudou a construir o conceito de ciclo de relacionamento. Porque a marca Nestlé, a marca, sei lá, Claro que eu trabalhei, a marca XPTO que vocês conhecem, elas estão se relacionando com vocês o tempo todo. O tempo todo. Expande a questão de empregado-cliente. A marca está na TV, está no patrocínio dos Jogos Olímpicos, está no patrocínio do BBB. Você está consumindo informações sobre ela. Quando tem as polêmicas nas redes sociais, a forma como elas se posicionam faz você tomar uma decisão se você vai comprar aquele produto ou não. E aí, esse tipo de posicionamento, dependendo se você concorda ou não, faz você pensar se você quer trabalhar naquele lugar ou não. Então, como é que a gente desconecta isso? Não tem como desconectar. Então, para mim, as empresas que se preocuparem com estratégia de experiência do cliente, conectadas a uma estratégia de experiência do colaborador, ingressar as duas coisas, são as que terão mais sucesso daqui a 10 anos, quando a gente voltar a falar, pensando em futuro, quando a gente estiver olhando para o futuro do trabalho, que vai ser presente, vão ser as que serão vanguarda e que, de fato, terão um diferencial competitivo para trazer os talentos para a sua organização. Muito obrigado, gente. Uau! Ai, meu Deus, quanta... Nossa Senhora, viu? Foi massa. Muito obrigado. Como diz aqui, foi massa. Gente, muita coisa. E agora eu quero ouvir vocês, gente. Se tiverem alguma questão, alguma dor, fala, Thiago, eu tô com um projeto aqui assim, assim, assado, eu queria entender, você falou de um conceito aí que eu não entendi muito bem, explora um pouco melhor, a hora é agora. Podem ficar à vontade, tá, gente? Laís Pode levantou falar, a mão. Laís. Pode falar, depois a gente vai... Nossa, Thiago, foi muito boa a apresentação, assim, já foi aparecendo várias conexões, né, quando você fala da questão da marca empregadora, é algo que, quando você falou, nossa, eu não tinha consciência disso, do quão forte era esse posicionamento, que a gente consome muito mais, pensando até na hoje, né, como colaboradora ali na área de THO, antes eu consumia o produto, né, então antes eu lidava com o sistema de gestão, e por conhecer o sistema de gestão, a ferramenta, o atendimento do suporte, foi um dos indicadores para me dar aquela curiosidade, para entender como era
como é que os funcionários falavam, né? Como era essa vivência dos funcionários, aí fiz pesquisa, enfim, essa ferramenta de avaliação. Então, conhecer um pouquinho essa cultura para poder passar pelo processo de seleção. Aí eu disse, caramba, vivenciei isso, assim, você trouxe esse exemplo, né? Acho que foi muito importante. Eu fiquei só com um questionamento ali. Essas ferramentas que você trouxe, assim, são sensacionais. Eu trabalhei com elas, mas com outro foco, né? Pensando na abertura ali de uma empresa, a experiência do cliente, mas nunca com foco no colaborador. E quando você fala ali do mapa de empatia, para a gente aplicar, você acha interessante trazer uma persona geral ou, às vezes, segmentar essa persona por áreas? Assim, pensando um pouquinho na minha realidade, né? A gente trabalha com um grupo muito grande de vendedores e também um grupo muito grande de pessoas na área de TI. E, assim, a gente percebe, conversando, que são perfis bem diferentes de trabalho, até formato para a gente dar treinamento, a gente precisa se adaptar um pouco mais. E aí é interessante a gente fazer um pouquinho essa segmentação das pessoas. Sim, sem dúvida. A pergunta é excelente. Obrigado, Laís. E assim, as personas são sempre uma questão que gera muitas possibilidades de construção, né? E até de questionamento, porque assim, tem alguns conceitos, por exemplo, que algumas pessoas falam que às vezes, isso aí que você está fazendo não é persona, é proto-persona, que é uma espécie de protótipo de persona, e que também não está errado, mas são conceitos que são complementares. Qual que é a grande dificuldade que eu vejo hoje dentro de RH para a construção de personas? É a capacidade de execução após a criação. Então, assim, o mundo é possível. Então, você pode, por exemplo, criar personas por geração, é um caminho. Eu quero criar personas por geração Z, Y, eu posso criar personas por perfis de carreira, time de TI, time de vendas, time de, sei lá, eu posso criar personas, eu posso misturar os dois, time de vendas com fator geracional, sei lá, geração Z, time de TI, geração X. Posso misturar um pouco disso para poder eu trazer mais informações e agrupar essas pessoas num contexto maior. Isso, dá para o mundo há um mundo de possibilidades. O ponto é, depois, recursos humanos, que é a pergunta que eu sempre faço para as empresas que me pedem isso, porque sempre me pedem, eu quero criar várias personas que eu quero saber entender a jornada de cada um, lá. Tá, você vai fazer o que depois com isso? Porque assim, para que você quer personas tão no nível de detalhe tão alto? Uhum. Aí as áreas ficam se perguntando, vou fazer o quê? Você vai ter capacidade como RH, né? E aí não pessoalmente, mas como área de RH, a criar programas para esses públicos de uma maneira tão personalizada? Vai ter dinheiro para isso? Você vai ter como construir um storytelling de comunicação tão segmentado para aquele público bem específico que você criou? Não vou ter. Então vamos trabalhar com a realidade. E aí, minha recomendação sempre é criar no máximo, Laís, 4 grandes personas. Legal. 4 grandes personas, porque aí é o mundo mais factível de você trabalhar como recursos humanos. Para construir um storytelling de comunicação, para construir um programa específico. Então, o que eu tenho mapeado normalmente são uma persona de liderança, de média liderança, uma persona de cargos do negócio ali, que aí pode ser mais específica, o vendedor de produto X, se for o caso, por exemplo, no Banco do Brasil, eu estou construindo uma persona de gerente de relacionamento do varejo. Ela é específica, como ela é específica? Mas porque o varejo dentro do Banco do Brasil é o maior negócio. Então merece uma segmentação, merece uma atenção. Mas eu não estou criando para os outros públicos todos. Então, eles tomaram essa decisão muito baseado nisso. Para quem que eu vou dar mais atenção, no sentido de entender onde tem maiores dores, entender onde tem maior impacto do meu negócio, para eu personalizar e investir uma grana. Vai ser um gerente de relacionamento aqui de agência do varejo, do negócio varejo. Então, vamos construir aqui.
E aí, isso é um fator de decisão. Então, a gente está construindo lá 4 pessoas também. Gerente de relacionamento do varejo, o que eles chamam de cargos não comissionados, que é o escriturário e o caixa, um público administrativo, de unidade de apoio, e gerente de agência, que é o geralzão, né, o gerente geral. Então, são públicos muito específicos. Tem mais uma variedade gigante de pessoas que a gente poderia construir lá. Mas, de novo, eles não vão ter meios de personalizar como deveria ser, porque, na verdade, construir persona é para isso. Então, minha recomendação sempre olha o negócio, constrói umas 4 personas, e a partir daí, o que você pode fazer? Que é o que eu sempre fiz no passado, e é o que eu recomendo. Dessas grandes personas, você pode, em caso de necessidade, quebrar. Então, por exemplo, vamos supor que você construiu uma persona aí do time de TI, persona de TI, né, do seu negócio. Ela vai ter algumas características, vai ter uma questão demográfica ali, vai ter tudo bonitinho. Só que surge uma demanda para você para construir um programa de formação de devs front-end. É um público mais específico. Você já vai ter construído uma persona maior, com alguns dados que servem para todo mundo de TI. Você pega esses dados para já consumir, junta com outros dados específicos desse grupo, aí você cria a persona específica dev de front-end. Entende? Isso te antecipa alguns passos, que você já criou uma visão maior, uma visão mais macro. Você não vai ter que começar do zero. E aí você consegue criar para aquele projeto, para aquela demanda, aquela persona. Ela não vai ser mais útil no futuro? Então você guarda. Se for útil, você volta. Aí faz uma recalibrada ali para ver se aí mudou alguma coisa. Se não, continua. Aí, para esse grupo, você pode construir um storytelling de comunicação específico. Aí a gente não faz lá, vou construir um programa de liderança que chama comunicação interna. Vamos construir identidade visual, construir as peças, vamos construir. Então, você tem uma persona para aquele público, você pode construir baseado naquela persona. Para o melhor canal que ela vai consumir, com melhor storytelling para ter aderência, com melhor identidade visual. Então, você constrói especificamente para aquele grupo, né? Mas por necessidade. Para você trabalhar e fazer gestão como recursos humanos do todo, se tiver umas 4 grandes personas ali, é o suficiente. E eu recomendo que tenha alguma de liderança, pelo menos uma, que tenha de unidade de negócio. Se você tiver mais de um negócio, ou tiver cargos importantes no negócio, por exemplo, na Claro, dentro de negócio, a gente tinha o vendedor, que era muito forte, mas também tinha um time de operações, que embora não estava na frente do time de vendas, era o time que ia lá na casa do cliente, dá suporte, era o time que ia lá fazer instalação, era o time que ia lá... E esse time tinha um contato muito perto do cliente. Então, embora ele não fosse o time que gerasse receita financeira, era um time muito sensível, que tinha contato muito com o cliente. Então, a gente criou 2 personas dentro de uma unidade de negócio, vendedor e operações. E aí, as outras áreas, a gente foi ali escolhendo para poder ter algum direcionamento, sabe? Essa é a minha recomendação. E aí, o mapa de persona, tomou essa decisão, o mapa de persona vai te ajudar. Construir uma pesquisa breve, vai consumir, já colocar as perguntas que tem no próprio mapa ali, por exemplo, com as percepções daquele grupo de pessoas em relação ao que você está construindo, ao seu projeto, e mais dados demográficos, para ter ali informações de demografia. Bum, sua persona começa a tomar vida. Ai, perfeito. Obrigada, Thiago. Nada, imagina. Alberlande, pode falar. Oi, Thiago. Thiago, eu tenho percebido, já tem um tempo, né, que as empresas elas começaram a investir um pouquinho mais em marca empregadora, começaram a investir um pouquinho mais em onboard. Se a gente abre o LinkedIn hoje, a gente percebe, né, que tem tido investimento nesse sentido. No ponto de um logon ali, né, avaliação de desempenho ou performance, vai rodando esse ciclo, mas e o offboarding? Eu acho que é um ponto que a gente ainda deixa a desejar, ou pelo menos quando a gente vai, da mesma forma que a gente vê o onboarding sendo muito publicado e compartilhado na rede, a gente vê muita coisa também de offboarding negativa. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, de como é que a gente pode, de repente, a partir das ferramentas que tu trouxe, melhorar esse ponto de contato ali, que é a saída do colaborador. Muito bom, muito bom. De fato, as empresas se preocupam muito hoje em vender como é bom trabalhar aqui, mas na hora de ir embora,
Acaba, talvez até por falta de tato, não sei, por falta de tato, outras porque realmente mudam a postura quando o colaborador sai, seja ele por voluntário ou involuntário, não importa, acabam jogando por água abaixo toda a experiência positiva que foi criada em toda a jornada, né? E também tem um antes disso, né, que você trouxe um pouco. Tem muita empresa que começou lá atrás, como estratégia de marca empregadora, construindo empresas que não existiam, né? E aí, quando as pessoas entravam, tomava aquele choque de realidade com uma coisa que não tinha nada a ver com o que era vendido no mercado. Então, até o próprio conceito de marca empregadora, ele tem amadurecido nos últimos anos, né? As empresas estão trazendo, se você observar, fizer uma pesquisa rápida no LinkedIn ou até no Google, estratégias de olhar para a questão estratégica de comunicação de marca empregadora no passado, de 5 anos atrás, era um negócio meio, uau, aqui é incrível, aqui não tem defeito, aqui é ótimo, aqui não sei o quê. E aí o discurso vem mudando um pouco hoje para, olha, nós somos assim, desse jeito, nós temos esses problemas, nós temos o nosso trabalho é assim. Então, trazendo um pouco da coisa boa, mas também trazendo a realidade, né, de trabalhar nas organizações. Então, tem amadurecido. Mas amadureceu muito pouco ainda para as questões de desligamento. E aí, é uma pena, porque como eu disse lá no conceito que eu trago no livro, do ciclo de relacionamento, ele continua após o colaborador sair da organização. Ele continua de alguma maneira. Ele continua ou porque ele vai consumir a marca, continuar consumindo a marca, e o jeito que ele será tratado será um fator decisivo se ele vai continuar consumindo ou não. Ele pode continuar recomendando a sua organização para outras pessoas, trabalharem, consumirem a marca, ou não, se ele vê que tem um monte de cagada que é feita, ele vai falar, ó, compra lá não, porque os caras fabricam aquele negócio de qualquer jeito, é uma merda, esses caras estão vendendo gato por lebre. Então, pode cair tudo por água abaixo. E aí, o que eu recomendo para as empresas que querem implantar um bom modelo de offboarding é que minimamente o desligamento seja respeitoso. Seja respeitoso. Porque o desligamento é um processo de luto. Tem até algumas pesquisas que eu não vou lembrar agora de qual instituição, mas que também não são muito novas, mas que falavam que o colaborador, ele encara, principalmente quando ele é mandado embora de uma empresa, ele encara o desligamento como uma espécie de luto. É quase como se tivesse morrido alguém. O sentimento dele era tão pesado de quando se acontecesse considerado uma morte. Depois vocês podem dar uma googada aí, talvez você encontre alguma informação, porque é uma pesquisa que não é muito recente, mas é um pouco de como as pessoas se sentiam. E se sentem ainda, né? Você se sente mal, porque você acha que não serve mais para o trabalho, que você não é tão bom assim, aí dá aquela síndrome do impostor lascada, que você acha que está enganando todo mundo. Então é um momento muito ruim. Mesmo quando você pede para sair, às vezes você pede para sair algumas vezes porque você já arrumou outro emprego e tal, então você às vezes acaba ficando por cima ali, mas mesmo assim, na hora que o gestor vai conduzir e as áreas responsáveis vão conduzir, tem que ser minimamente respeitoso. E aí, para que isso aconteça, Brandi, você tem que mapear as etapas desse processo também, mapear as etapas da experiência também, né? Então, como é que ele vai ser comunicado o desligamento? Se no caso for um involuntário, né? Foi mandado embora. Como é que ele vai ser comunicado? Vai ter um local específico? Como é que o gestor vai ser treinado? Ele está pronto? Como é que ele tem que fazer? Se ele não está, como é que ele tem que fazer? Depois que ele for comunicado, ele será levado para onde? Ele vai fazer o quê? Então, o mesmo método de mapeamento de jornada que a gente falou aqui tem que ser feito para o desligamento. Para a gente minimamente conhecer todos os contextos envolvidos nessas etapas e tomar as decisões de capacitar a liderança, criar os formulários certos, tornar o processo fluido, dar as informações que ele precisa, todas elas, para que ele não saia com dúvidas, para que minimamente a gente tenha um processo respeitoso, fluido, rápido, que é importante também, porque quem está sendo desligado, ou até quem pede demissão, não quer ficar ali enrolando o tempo todo, tem que ser um negócio assim, pá, pum, chegou, então tem que tomar esse cuidado, ser respeitoso, ser acolhedor e ser informativo. Para isso, tem que construir uma jornada, não dá para ignorar. E aí o erro que eu vejo as empresas fazerem é isso. Essa parte da experiência, ela é negligenciada, digamos assim. As pessoas não se preocupam em construir uma jornada bonitinha, como constrói no onboarding. Faz aí de qualquer jeito, pega o formulário lá
na área de demissão, entrega aí. Tem gestor que fala lá com a BP que vai fazer a sua demissão, não sabe mandar embora. Aí tem empresas que deixam frouxo demais, tem empresas que já pegam um cara computador, parece que o cara era um bandido, leva até pra portaria, tchau. Eu já passei por algumas assim. Na minha carreira, eu fui mais mandado embora do que pedir demissão das empresas. E algumas, é verdade, você ri, Tevez, é verdade. A síndrome do impostor bateu várias vezes aqui. Falei, porra, será que não é possível, cara, sou muito ruim, os caras estão me mandando embora, porque eu já bateu várias vezes aqui. E aí, já aconteceu de várias maneiras. Dessas assim, juro pra vocês, assim, de eu chegar no dia de manhã, pegar meu computador para fechar, TI já foi lá, deslogou, conectou tudo, pegou crachá, tchau. Segurança me levou na portaria, passei do crachá, tchau e benção. Outras não, fica à vontade aí, quer mandar e-mail pra galera, manda, quer não sei o quê, não. E eu aqui, puto da vida, falei, vou apagar todos os arquivos, né, porque agora eu vou foder com os caras, desculpa o palavrão, vou apagar tudo a rede, não sei o quê. Não, fica aí, pode mandar e-mail, isso aqui tá com tempo. Aí levou para almoçar. Então, assim, ambos estão despreparados. Não é o que me tratou desse jeito tá melhor, porque ambos estão estão negligenciando o processo. Então, a melhor coisa a se fazer é mapear a experiência, porque é um momento dolorido. Pode falar, Cris. Isso. Oi, pessoal, boa noite. Tiago, obrigada, muito boa, né, essa palestra, esse momento. Engraçado que eu fiz 5 pontos aqui, mas vou falar só um. Mas só para pontuar que é engraçado que o meu primeiro que eu estava pensando em falar, acho que já foi meio que respondido aí pela pergunta da Laís, né, que eu anotei justamente isso, como atender as expectativas e gerar boas experiências para um público diverso, né, onde a gente às vezes precisa realmente ter mais de uma persona, mas você já bem falou. E aí, a minha pergunta, né, uma solicitação de um comentário maior seu, é no seguinte: algumas ações e processos, elas são mais claros de que o RH é o dono, vamos dizer assim, né, podemos falar em relação a áreas. Mas muita coisa, né, em relação a campanhas, festividades, ambientes, algumas decisões mesmo, envolvem também muito marketing, né, quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente fala de marca, a gente fala do como tanto o cliente interno quanto reverbera lá no externo. Então, assim, como é a tua experiência com essa relação, né? Eu já tive alguns relacionamentos positivos, né, de parceria, por exemplo, com esses setores, mas também já tive, né, situações meio conflituosas e quem é o dono, e acaba que ninguém também pegando aquilo ali para si, em vez da gente sentar e vamos ver o que é que cada área pode contribuir, né? E eu acho que basicamente isso aí, se deu para entender bem. Super, Cris, é uma excelente pergunta. Eu sempre digo também, quem quer trabalhar com a experiência do colaborador tem que desenvolver essa habilidade de navegar ali com os pares, com os superiores, de fazer o lobby, né? As pessoas às vezes ouvem a palavra lobby e remetem a algo ruim, né? Porque a gente lembra de política e lembra da TV, a política está fazendo lobby para aprovar aquela proposta, nanana, e aí a gente acaba falando, tá vendo? Não sei, na minha cabeça, não sei se é para vocês também, assim, na minha cabeça era algo sempre ruim. Estava fazendo um negócio ruim lá, acumulando lá, para poder fazer um negócio. Mas é a realidade. Você está numa organização que é política, que tem tomadores de decisão. Então, quem está nessa cadeira, ou quem for assumir projetos que precisam de mais de uma área para tomar decisão, tem que ler bem cenário, essa é a premissa. Aí, ler cenário quer dizer quem são as pessoas envolvidas nesse projeto, de que áreas elas são, quem são as lideranças envolvidas aqui, que eu posso não estar falando com o líder, eu posso estar falando com um analista. E aí, sem menosprezar o analista, mas ele não toma decisão, quem toma é o chefe dele. Então, quem são as pessoas todas envolvidas, quem são as lideranças envolvidas, e quem desses líderes são as pessoas que podem me ajudar aqui a defender o projeto. Então, às vezes vai ser mais de um, às vezes vai ser um só, às vezes você vai ter que caçar um fora do seu escopo de trabalho, mas ter um sponsor, conseguir mapear uma pessoa que levante a bandeira junto com você, que esteja nesse time de cima, que toma decisão, ajuda e muito a fazer o time trabalhar. Então, essa é uma premissa básica, assim.
vai envolver um projeto como o de onboarding, que é super legal o exemplo, porque você tem lá uma área de seleção com uma etapa, você tem uma área de contratação ali de folha de pagamento com outra etapa, tem uma área de treinamento normalmente ali que faz o onboarding, e você tem o gestor e a BP que recebe ele depois. Muita gente envolvida. Como é que a gente constrói uma jornada de onboarding, propondo para todo o time melhorias e fazendo com que o time fique engajado em de fato entrar no projeto e propor as melhorias? Então, esse é um grande desafio. Então, primeiro é mapear os cenários, entender quem são as pessoas que estão lá, quem são as lideranças que estão envolvidas ali, mesmo que não diretamente, mas como responsáveis por alguma etapa desse projeto. Se necessário, antes dele começar, fazer ali algumas reuniões de alinhamento, às vezes individuais, às vezes em grupo, ou às vezes os dois. Se eu sei que tem um gestor mais difícil, mas eu sei que ele gosta de um approach mais olho no olho, eu vou primeiro conversar com ele, falar, Cris, vem cá, ó, tem um projeto aqui, esse que a gente vai colocar no ar, tô trazendo para você em primeira mão, porque você é um cara importante no processo, E aí usar o ego também, gente, porque o ego das pessoas nessas cadeiras normalmente tem um ego inflado, né? Eu brincava também lá, quando eu era CLT, que tinha um ex-executivo lá que trabalhava com a gente, que eu brincava que na sala dele tinha 2 cadeiras, né? Era uma para ele e a cadeira do lado que era para o ego dele. Então, normalmente os executivos, eles têm um ego muito inflado. Então, quando você, nesse tempo que eu estou dando, perceber que tem uma pessoa mais difícil, que você precisa ter cuidado ao lidar, vale uma conversa inicial, falar que está tendo aquela conversa primeiro com ele, porque é importante o projeto que ele esteja junto com o time, antes de falar com todo mundo. Então, mapear o cenário, mapear o contexto, vai te ajudar a entender quem são essas pessoas e como você lida com cada uma. E aí isso vai facilitar você começar a construir um time de trabalho. Feitas essas amarrações, aí vai para uma reunião formal de início de projeto. Aí nessa reunião você vai trazer lá o que é esperado, os objetivos, as responsabilidades de cada um, os gestores que já compraram o projeto, que já entenderam, que você já conversou antecipadamente, e o papel de cada um naquele projeto, como ele vai se desenrolar. A partir daí vai ser muito difícil as pessoas voltarem atrás. Então, pelo menos nos meus exemplos, Cris, eu só tive problemas quando a liderança da outra área não estava envolvida, não estava comprada. E aí o que as pessoas não faziam. E aí o que eu tinha que fazer era escalar. Falava pro meu, não tá rolando porque a área lá do fulano não tá fazendo. Como é que a gente faz? Aí a gente escalava e subia os níveis para poder tentar resolver. Mas para que isso não seja necessário, desde o início vai fazendo as amarrações, sabe? Conversando com as pessoas, fazendo lobby, formalizando tudo. Engraçado que você falou aí, eu trouxe principalmente o exemplo do marketing, né? Mas pelo que você está falando, realmente é um grande time, dependendo do projeto. E, assim, eu até já fui GMO também, né? O famoso Gestão de Mudanças, e eu estou impressionada, assim, o quanto que esse olhar realmente traz diferenciação para a experiência do colaborador, né? Assim, porque lá a gente tem um foco muito de projeto específico, mas eu não trabalhei diretamente com o GMO para projetos de colaborador, e agora você falando, assim, eu estou impressionada, todos os termos que você traz, a vivência, o quanto que realmente pode agregar, né? Muito legal, muito interessante. Obrigada. Super. Imagina, não por isso. Alguém mais, gente? Eu sei que nós já excedemos o tempo aqui, até peço desculpas se alguém tiver compromisso, fiquem super à vontade. Não tem problema, mas se alguém quiserem ficar, a gente está por aqui. A gente fica, até meia-noite a gente fica. Tiago, e você falando muito sobre a experiência do colaborador, eu lembrei muito também até do próprio Oxente, sabe? Eu vou falar particularmente de mim, né? Eu tenho uma vivência de muitos anos já com design instrucional, por isso que eu trouxe isso, e naturalmente, falou em design, até Daniel também vai poder falar sobre isso, a gente meio que pensa do mesmo jeito, é exatamente isso, as caixinhas é a gente entender o que primeiro funciona, para depois ficar belo, a gente entende que também é importante, né, o acabamento, mas principalmente o participante, ou a persona, ou a pessoa, quem quer que seja, no centro do processo. Então, por conta dessa minha experiência, eu acabei trazendo isso para o Oxente, e acaba que, e aí o pessoal também está aqui para comentar,
vivem exatamente isso. A cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai validando o que funciona e o que não funciona, né, através das avaliações de reação que a gente faz sempre ao final dos treinamentos, e a gente vai realmente mexendo. Se a pessoa reclamar de coisa, a gente ajusta, né, entendendo o que é relevante, enfim, o que dá para a gente fazer, mas sempre olhando e sempre tendo cuidado para que as pessoas se sintam bem dentro de toda a experiência que a gente está querendo trazer para elas, né, e a preocupação genuína de que, de fato, elas gostem. Isso eu acho que é o mais importante. A gente está perguntando o tempo inteiro, e aí, tá gostando? E aí, como é que você achou? Então, eu acho que, se alguém tem dúvida do que é um pouco de experiência, por viver o Oxente, a gente consegue materializar um pouco disso, né? E eu fico feliz de ter ouvido tanta coisa que faz muito sentido para a gente vivendo tudo isso, né? Tá, quer falar? Muito bom. Quero sim. Tá dando essa. Aqui. Estamos escutando melhor agora? Sim. Realmente, eu acabei de escutar os depoimentos e as perguntas aqui. Foi uma aula, né, que o Tiago trouxe. E, por incrível que pareça, aqui em casa está uma escuta coletiva, Tiago, porque eu sou da área de pessoas, trabalho com RH já há bastante tempo, meu esposo é da área de experiência do cliente, e tá ele e eu aqui costurando o tema da mesma forma, né? Olha isso aqui, olha o que ele está trazendo, olha o que ele veio. Então, assim, tá um debate coletivo dentro de casa, assim, todo mundo escutando. Ah, que legal. E a Oxente Class, porque, de fato, faz muito sentido para a gente, né? E como o Thaís trouxe, desde do princípio, quando a gente pensou sobre o Oxente, uma das coisas principais que a gente tinha em mente era a experiência do nosso cliente, visando toda essa experiência enquanto RH que a gente poderia ter com um colaborador dentro de uma empresa. E eu acredito que pode ter feedbacks aqui que podem confirmar em algumas coisas, até nas nossas pesquisas de satisfações que a gente tem. E uma única exemplificação que eu queria que tu trouxesse, Tiago, assim, trazendo para um outro tipo de cenário, é dentro do teu universo, né, que tu já passasse, permeasse aí por algumas empresas. Me fala um exemplo, assim, de um case muito rápido, assim, de sucesso que você teve em uma pequena empresa, uma empresa de tamanho menor, não digo nem de estrutura financeira, alguma coisa, mas assim, uma proporção menor. Por que, Tiago, eu falo isso? Porque aqui dentro do Oxente a gente tem empresas de diversos tipos, tem consultores que também participam, né, com pequenas e médias e grandes empresas, também tem profissionais de grandes instituições, e tem profissionais que é pequeno, um escritório pequeno, e que ele está lá, né, tentando mover dentro do RH, né, trazendo ali para o dono da empresa, aquele empresário, algum movimento que ele possa presenciar isso com a experiência inicial. E aí eu queria que tu trouxesse aí teu exemplo, ou como pode ser um facilitador aí desse processo, entendeu? Super, super. Empresas grandes são onde eu tive muito mais experiências por conta do contexto da minha carreira. Mas eu tive duas experiências em empresas menores. Uma que eu sou parceiro lá, que é o Universo Ágil, que é um hub de agilidade que constrói conteúdo. Estou falando sobre agilidade em um contexto não só de método e ferramenta, mas no contexto de mindset. Um podcast, videocast, tem uma série de conteúdos na internet. Eu sou parceiro lá do André, que é o fundador, e mais recentemente na Willow, que é uma startup, é um hub de saúde e bem-estar. Eles ainda estão pensando em como se posicionar no mercado, que é normal as startups, principalmente nessa fase, que é uma fase inicial, ficam validando toda hora, como a Thaís trouxe aqui, validando o modelo de negócio, mas a princípio eles são um hub de saúde e bem-estar. A ideia da startup é conectar saúde física, saúde mental e várias iniciativas dentro de um único espaço, de um único marketplace, digamos assim. E aí, eu cheguei até esse time lá da Willow, mais recentemente, por meio de uma colega que é sócia, que ela queria construir a estratégia dela. Ela tinha chegado recente e ela ia assumir a área de RH, ela queria construir a estratégia dela de recursos humanos com o colaborador no centro. Então, ao invés de construir a jornada em si,
a gente construiu por meio de algumas ferramentas, algumas delas que até que estão aqui, como persona e tudo mais, mapa de persona, pesquisa, a gente construiu uma estratégia de RH baseada nos desafios do negócio. Ela trouxe assim, ó, esses aqui são os desafios da startup, é crescer em volume de vendas aqui, crescer em base de clientes aqui, crescer em... Para isso, eu vou ter que escalar aqui a minha estratégia de recursos humanos. Só que eu queria construir isso aqui não só olhando para dinheiro e não só olhando para processo. Quero construir isso aqui olhando também para a experiência. Então, como é que a gente faz? Então, a partir daí, a gente foi olhar para essas necessidades de negócio versus as necessidades dos colaboradores para atender aqueles negócios e construímos a partir daí, fizemos a partir daí um deparo com as ferramentas de persona, de jornada, para entender que tipo de competências esses colaboradores teriam que ter para, naquele momento, para serem contratados, para montar o time, a capacidade de trabalho de cada uma das pessoas, até para ela poder pensar em quantidade de admissões, porque isso tem que tomar muito cuidado quando a gente falar de uma startup, que é para não torrar todo o dinheiro com admissão, depois ter que mandar todo mundo embora, como aconteceu nos últimos anos aí, os famosos layoffs das grandes startups. Então, até para projetar a quantidade de admissões, de contratações em um ano, a gente usou design, usou estratégia de colaborador no centro, para projetar desenvolvimento e treinamento desse time que ia ser construído para atender. Como é que a gente admite, integra, coloca esses caras de fato a bordo da maneira mais rápida possível para que eles já comecem a trabalhar com aspectos de cultura, entregando o resultado que a gente precisa, já que o crescimento do negócio vai ser acelerado. Então, todos esses contextos foram pensados para tomar decisão sobre que tipo de treinamento que a gente que iria ser construído, que tipo de tecnologia que ia ser utilizada, qual seria a plataforma que ia suportar melhor o nosso processo de contratação. Depois que ele entrou no trabalho, como é que a gente ia construir os rituais de cultura para que ele, mesmo estando trabalhando em um local remoto, que a maioria das vagas eram remotas, né, consiga se conectar com os arquétipos de cultura. Então, esses foram uns poucos do desafio que a gente construiu muito com o olhar que a gente discutiu aqui, pensando nos passos que esse colaborador iria dar dentro desses contextos, pensando nos desafios que essa organização iria impor a ele como desafios de negócio, né, o quanto ia ser difícil ou menos difícil dentro daquele cenário de negócio que eles foram contratados, e aí como o RH, baseado nesse cenário, poderia construir o melhor modelo de programa que ele seria, que ele participaria naquele momento, seja na entrada ou depois da entrada, para que ele estivesse pronto o mais rápido possível. Então, a gente olhou não só para um programa específico e mapeou a jornada. A gente olhou para a estratégia de recursos humanos como um todo, para que isso refletisse ações para todo o processo, para toda a estratégia dela, cascateasse isso para o todo, e não só para um programa, como é o caso, os exemplos que eu trouxe aqui de empresas grandes. Eu vou olhar só para o programa de onboard, vou olhar só para avaliação de desempenho, porque normalmente é um projeto que eu, Thiago, gerencio ali no meu recursos humanos, que é gigante. A gente olha para todo o escopo com o colaborador no centro da estratégia. Perfeito, Thiago. Obrigada. E aí, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveitem. Daniel quer falar agora, ele acabou de sentar para isso. Daniel? Ele tá mudo, viu? Não, eu só estou aprendendo, não é minha área, eu estou aprendendo. Não tenho nada de comentar, não. Muito bom. Rapaz, nada do design. Você que gosta tanto. Meu Deus. Tá tímido ele. Tá, a bateria social dele hoje já se acabou. Foi muito tempo com a gente hoje. Tá explicado. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? A hora é essa. Ninguém mais? Certeza?
Então, vou bater o martelo aqui, viu? Bata o martelo e eu vou depois você dá um jeito aí de fazer um sorteio, que eu vou sortear 2 livros para o time que tá aqui, tá bom? Aí eu autografo e a gente vê para onde a gente manda, tá? Peraí que eu vou printar aqui quem tá aqui, porque só vai participar. São os guerreiros que param aqui, ó, até 10 horas. Peraí que eu vou fazer isso agora. Até 10 horas. Só um instante. E vamos nos preparar para tirar a foto bem feliz, se possível, Muito quem bem. puder, lógico. Abrir a câmera para a gente não... O povo não achar que a gente, né? Tá tudo escondido. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Faz aí, Daniel. Tira aí a foto enquanto eu estou printando aqui. Deixa eu ver. Vou fazer a foto em 3, 2, 1. Aí. Oi? Peraí, deixa eu ver se eu peguei todo mundo aqui dos Vai nomes. ter que tirar outra, a Rosana abriu a câmera agora. Quem? Peraí, então vamos de novo. Bora. Alguém mais vai abrir a câmera? Senão a hora é agora. Cadê, Daniel? Vai. Vai, contagem regressiva Então, de vamos novo. 1, 2, 3 e já. Aí. Agora, peraí, deixa eu só, que eu tô um pouquinho enrolada aqui para poder achar. Achei aqui, pronto. Para conseguir identificar aqui. Aí você vai sortear e depois você vai autografar, né, Tiago? Quando você vier para Recife, aí você autografa, né? Não, na verdade vocês sorteiam aí, me digam quem ganhou, eu autografo aqui e aí eu mando daqui mesmo por correio. Ah, tá certo, pronto. Senão Não, porque até a eu hora achei que eu você for aí, viria para Recife. eu pra vou poder- ainda, mas aí vai matar eu de ansiedade, né? Logo. Mas eu vou para Recife, viu, gente? Eu vou. Vai, Combinando esse com ano, as meninas, eu 2024. vou para aí. A gente vai dar um jeito para ir para a gente poder se conhecer pessoalmente e bater mais esse papo pessoalmente. Com certeza. Vai ir com o Centro RH. Exato, exato. Vou falar lá com os meninos da Eva lá para eles patrocinarem a minha ida. Pois é, exatamente. Gostei dessa Patrocinem ideia, o aí, já agente, gostei. patrocinem o agente RH Exatamente. e aí a minha ida também. Tá tudo certo. Muito bem, vou falar lá com o Hugo e com o Lucas, deixa comigo. Falei, depois a gente conversa para fechar isso. Tiago, muito obrigada. Estou muito feliz. Espero que todo mundo tenha gostado. Acredito que, pelo que eu conheço de todo mundo, gostou, sim. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Foi muito conhecimento mesmo, assim, dentro desse tempinho que a gente passou junto. Abriu muita cabeça para muita coisa. Fortaleceu outras, né, que a gente achava que realmente estava naquele sentido, enfim. E é isso, Tiago. Muito, muito obrigada. A gente vai postar, gente, essa foto com todo mundo. E aí, por favor, coloquem lá nos comentários o que é que vocês acharam. Isso vai ser muito importante para todo mundo, para Tiago, para a gente. Repostem também, enfim. Isso ajuda muito, tá? Porque a gente também quer divulgar Tiago, que é essa pessoa maravilhosa, e o trabalho que ele está fazendo. Viu? Muito obrigado pelo convite. Eu amei estar com vocês e espero que seja o primeiro encontro de muitos que a gente faça, ainda virtuais, presenciais, para a gente fortalecer essa parceria. É muito bom estar com vocês. Obrigada, Tiago. Obrigada, gente. Gente, boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. E boa quarta-feira. Tchau, gente. Boa noite.